Deus quer manifestar o sobrenatural na nossa vida, mas para que Ele possa fazer, nós precisamos ter ações correspondentes à nossa fé. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Eu quero te encorajar no dia de hoje a começar a colocar em prática tudo aquilo que já está chegando ao seu coração. Creia, mas fale. Creia, mas age, para que o melhor de Deus de fato seja real na sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Leandro Machado. Que alegria ter você aqui para ler a Bíblia. Você fala, pastor, mas só isso? Meu Deus do céu, é a coisa mais poderosa que existe no mundo. A maioria das pessoas, elas precisam de uma musiquinha para tocar na alma. Ela precisa de alguém profetizando, dizendo, sim, te digo o Senhor. Mas eu falo para você, querido, que tudo aquilo que você precisa já está aqui na Bíblia. Menos emoção e mais Bíblia. Já escreve isso aqui nos comentários para mim. Menos emoção e mais Bíblia. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, não é? E compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém que está precisando aí ler a Bíblia, porque está muito carnal. Bora lá então, Atos capítulo 26, vamos ver Paulo diante de Agripa. Ele está contando a sua história, né? De fato, a sua conversão, né? E falando sobre as acusações que os judeus, de forma equivocada, têm contra ele. Bora lá a partir do verso 19 agora, de Atos 26, ele continua assim, ó. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender e voltar para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram até me matar, mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples aos mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e depois primeiro ressuscitaria dentre os mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus quanto aos gentios. De repente, Festo gritou, Paulo, você está louco! O excesso de estudo te fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo da mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos conhecimento dele, pois não passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa interrompeu, você acredita que pode me convencer a se tornar cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu, em pouco tempo e em muito tempo. Peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Então a gente sabe que na realidade essas cadeias, essa prisão, ela estava deixando Paulo em segurança, né? Porque os judeus estavam tentando tirar a vida, né, dele de um jeito ou de outro. Então a gente vê uma dupla oportunidade. Paulo pregando, né, aos romanos, pregando aquela grande elite e ao mesmo tempo sendo protegido, né, não deixando ali margem para as emboscadas dos judeus, né, dos judaizantes, dos fariseus, né, de todo mundo lá. Bora lá! Hoje é dia de começar livro novo, hoje é dia de começar 1 Samuel, que é uma história linda. Nossa, os 2 capítulos de Samuel, como edificam a nossa vida. É bem provável que você vai lembrar, se você vai na igreja desde criança, aí, de algumas histórias, não é, que era ensinado pela professora. Hoje nós vamos aí Samuel 1, nós vamos ver também Samuel 2, de 1 a 11. Então bora lá, ó. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Eu sempre achei que Eucana era o nome de mulher, né? E aí toda vez eu falo, não, Eucana é homem, Eucana é homem. Mas bora lá. Ele diz, Penina tinha filhos, Ana, porém não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios. A ele, nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o sacrifício, dava porções de carne a sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado os filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor e cada vez Ana chorava mais e mais até ficava sem comer. Mulherada embaçada, né?
E aí a gente lembra dessa história aqui também acontecendo, não é, com Abraão, quando a gente pega lá e Agar tem o filho, né, e ela começa a tirar onda de Sara, porque Sara não tinha filho. A mulherada tem hora que é brava. Mulher, seja abençoada, seja sábia, seja uma mulher que edifica o lar, não seja tola, não destrua, tá bom? E aí ele continua, né, verso 8. Ana, por que chora? Perguntou Eucana, seu marido. E aí, por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que para os outros 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, e o sacerdote Eli estava ali sentado na entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli observava, viu que os lábios dela se moviam, mas quando não ouvia, e por enquanto som algum, pensou que ela estivesse até mesmo bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois que voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com Ana. E o Senhor se lembrou dela naquele devido tempo. Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome então de Samuel e disse: Eu pedi o Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então eu levarei ao Senhor e deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor o ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló, embora ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que estava aqui há anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali então adoraram ao Senhor juntos. Capítulo de número 2, verso 1. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor, pois o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos, sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos, o arco dos poderosos foi quebrado. Os que tropeçam agora estão firmes, os que tinham fartura de comida agora passam fome, os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha, mas também exalta. Levanta o pobre do pó, da cinza do monte o tira o necessitado, e o coloca entre os príncipes e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou todo o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino serviu ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Quem promete, cumpre. E a gente vê aqui Ana de fato sendo fiel a Deus. Já escreve aqui embaixo para mim. Escreve assim, ó: quem promete, cumpre. Não só Deus precisa ser fiel à sua palavra, mas nós, Ana disse, se o Senhor me der, ele vai ser seu. E ela chega e coloca Samuel diante do Senhor. Bora lá então
para Salmos, capítulo de número 49, hoje sem errar, não é? No vídeo passado eu orei, esqueci de Salmos, depois voltei para ler, né? E é assim que vai acontecendo, né? Aqui é a vida real. Bora lá, Salmos 49, ele vai dizer assim, ó: ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda humanidade sem exceção, tanto ricos como os pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e os meus pensamentos cheios de entendimento. Ouvi muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Porque terei medo quando vierem as dificuldades ou quando inimigos perversos me cercarem. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas riquezas, mas não são capazes de redimir a morte e pagar o resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. Para viver para sempre e jamais ver a sepultura, os sábios no fim morrerão, como tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é o celar eterno, onde ficarão ali para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não acompanhará o túmulo. Nessa vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá com todos seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Então, mais uma vez, a Bíblia trazendo aqui o equilíbrio e mostrando que a vida é muito mais do que dinheiro e finanças. Às vezes eu vejo alguns cristãos que oram: Deus, mas eu tô aqui sendo tão fiel e o ímpio tá prosperando mais do que eu, o ímpio tem um carro melhor do que eu, tenho um carro, né, e tudo mais, e roupa melhor do que eu. Ei, calma. A sua vida é mais do que isso, queridos. Você pode sim receber da prosperidade aqui na terra, você pode ter riquezas, afinal de contas Jesus se fez pobre para que você de fato enriquecesse, fosse próspero em todos os aspectos, mas a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele não se preocupa só com isso, ele tem outras coisas que julga ser muito mais importantes. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado mesmo por mais um dia que o Senhor nos compartilha a sua palavra, que essa palavra nos fortaleça, nos levante e nos ajude, Pai, a fazer escolhas acertadas, que tudo aquilo que está difícil seja aliviado pela sua graça. Declaro mesmo casamentos sendo tocados. Nesse dia eu oro em especial, Pai, por relacionamentos, maridos e esposas que têm passado por problemas, que têm sentido o amor se esfriando. Eu declaro mesmo, no nome de Jesus, algo sobrenatural alcançando a vida deles, Pai, para que eles possam desfrutar do melhor do Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por intervenções sobrenaturais em casamentos, restaurações vindo, pessoas que estavam prontas a se separar, agora sendo restauradas, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço por sinais, milagres, alcançando todas as vidas, principalmente na área dos relacionamentos. No nome de Jesus, amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, manda no seu WhatsApp, Facebook, compartilhe no Instagram aí, manda para todo mundo para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço e espero você amanhã no nosso próximo dia 141. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.